Só tá eu e você aqui na sala, por enquanto. Bora ver se o pessoal chega aí rapidinho e a gente começa o nosso papo. Mas assim, o lance da pimenta, eu acho que é justamente isso que você está falando. A gente não é acostumado desde pequeno a comer a pimenta, né? Inclusive, nós adultos ficamos com aquele receio da criança não chegar perto da pimenta, porque ela pode comer a pimenta. É questão cultural mesmo. E aí, quando a gente vai crescendo, e quem não tem muito costume, morde a pimenta, olha, fica ardendo, então não quero. Então, eu acho que é uma questão realmente cultural da pimenta. Aqui a gente tem algumas comidas na Bahia que são apimentadas, né? Mas nada se compara realmente à culinária mexicana. Outro dia eu estava vendo até uma receita de bebida que vai um pouco de pimenta, não lembro agora, não me recordo o nome, mas drink também que vocês colocam um pouco de pimenta. É muito boa. É? É, tem, pode ser tequila com pimenta, limão e sal, né? Pode ser também cerveja. A gente gosta muito. Por exemplo, minha filha gosta do chocolate, mas também gosta muito dos doces apimentados, né? Aqueles Interessante. com tamarindo, com laranja apimentada, com pepino. Tem muita fruta que você pode colocar pimenta, limão e sal e fica muito boa, cara, muito delícia. Eu vou uma hora dessa experimentar para poder. Fez água na boca. A galera está chegando agora, esse é o Miguel Reboledo, ele é o pai da Pia Vitória e a gente vai falar hoje sobre rituais em família. Toda família tem rituais, né? Se a gente for parar para analisar, além daquela cultura que tem na nossa região, no nosso país, que a gente traz um pouco para dentro de casa, a gente, querendo ou não, cria algum ritual. Seja aquele de que a gente vai a quinta-feira reservada para o cineminha, o domingo da pizza, o dia da bagunça em casa e outras coisas que vão incorporando também, né, com relação à própria cultura da família. Olha, a gente pega e explica para o nosso filho, por exemplo, no período de Natal, a importância do Natal, que está muito mais além da questão do Papai Noel, aquela questão relacionada ao presépio. A gente fala para João Vicente sobre o nascimento do menino Jesus, qual é a importância de se comemorar o Natal. E eu chamo ele para montar junto comigo o presépio, eu chamo ele junto comigo para montar a árvore de Natal. Então isso faz parte dos rituais, né? Daquilo que a gente traz dentro daquele núcleo familiar como valores, crenças. Então eu acho que é muito presente isso. Então nosso papo de hoje vai falar sobre rituais em família. O Miguel vai falar muito aqui também sobre a cultura mexicana, que é muito rica e que a gente muito gosta aí. E antes de mais nada, eu queria saber o seguinte, Miguel. Quem é o Miguel? E principalmente, o que foi que a paternidade, o que é a paternidade para você, né? Quem é esse Miguel depois de se tornar pai? Fala um pouquinho sobre você para a gente conhecer melhor aqui o Miguel. Vou falar. Espera um pouquinho que vou sair daqui da loja. Pronto. O papai mexicano, bom, Miguel é um cara de 33 anos, é engenheiro químico, que mora na cidade do México, casado com Andrea, e que agora tem uma filha de 4 anos de idade, né? Vou ficar aqui um pouquinho para poder falar. É, tem 4 anos de idade. Bom, eu sou um cara muito tranquilo, eu gosto muito de desenhar, né? Como você pinta, eu gosto muito é, olhar que você pinta também, né? Desenha aí, e você às vezes posta. Eu gosto Sim, também muito, né? Eu quase não sou esportivo, eu não gosto do futebol, mas gosto muito das camisas do futebol, né? Tá. E eu vejo depois você eu, com a camisa do Palmeiras, né? Já vi você com a camisa do Palmeiras. Palmeiras, e depois eu fui pai. Eu sou pai de uma menina de 4 anos. Eu gosto muito da paternidade. Eu gosto muito de mostrar a ela as coisas, de ensinar a ela. Agora que a gente está de online, ou como dizer, né, de homeschooling, agora com a Pia, gosto muito de ter aquela oportunidade, eu vejo assim, né? Aquela oportunidade de conviver com minha filha mais tempo é muito difícil. Eu não sou professor, eu não sou
maestro, não sei como ensinar, né? Mas eu tento com a Pia de fazer ela gostar das coisas, né? Tem 4 anos e agora sei que não é muito fácil aquela profissão de professor, né? É Sim. bem complicado mesmo. Eu acho que Espero. o mundo parou nessa pandemia justamente para algumas pessoas que não tinham um olhar, né, do que era, porque assim, a gente, enquanto pai e mãe, quando a gente tem filho, a gente passa a valorizar um pouco essa questão da educação, mas nunca tinha entendido, né, com profundidade o que é educação mesmo, né, educação infantil principalmente. Sua filha tem 4 anos, o meu tem 5 anos, no sentido de que tem aquela parte de você explorar as coisas, de você entender que não é só questão de conteúdo, que você tem outras questões de habilidades, né, e competências para serem desenvolvidas nessa infância, nessa primeira infância, que vai fazer toda a diferença lá mais adiante. E eu acho que o mundo parou aí para a gente tentar entender um pouco, né, chegar mais perto dos nossos familiares, entender esses valores. Eu acho que foi um desafio para todo mundo, Miguel, essa questão aí da educação. E de realmente se reinventar. Eu acho que um dos pontos positivos realmente da pandemia foi nos aproximar mais enquanto família e de tentar entender o que cada um precisa valorizar enquanto pai, enquanto uma pessoa que faz parte de uma família, em que você ali precisa a todo instante estar ali, né, como não uma espécie de suporte, mas de convivência, né? Eu acho que isso foi importante, essa questão aí da pandemia. Você teve algum desafio, além dessa questão do homeschooling, né? A gente acompanha no Papá Mexicano, mexicano que fala, e aí você sempre está trazendo atividades lá, você mostra algumas ideias bacanas, né? Da pia, montagens, né? Utilizando algumas coisas ali, que é muito bacana. Então, tá claro que foi um desafio essa questão do homeschooling, mas além disso, teve algum desafio que mexeu com a rotina de vocês em casa? Agora sim, sim. Tá, desculpa. Então, não sei se você perguntou agora algo, porque eu entrei ao carro e não escutei, né? Você, você estava falando que acompanha a um papai mexicano com as atividades que a Pia e eu fazemos, né? Sim. E isso foi algum desafio, né, para vocês? Assim, desafio que eu falo assim, para todo mundo, essa questão do homeschooling. Além desse desafio do homeschooling, teve algum outro desafio que você enxergou aí nessa quarentena? Ah, tá. Deixa eu sair daqui e vou parcar, né? Deixa eu sair daqui da loja e vou te contar. Eu acho que teve desafio sim, né? Eu não sei o que significa ficar de quarentena, né, pana? Porque, porque eu sempre continuei trabalhando, né? Somente com muitos cuidados, com álcool, com a máscara, todas essas coisas, né? Mas eu sempre continuei trabalhando, até agora estou trabalhando fora de casa. Então, eu não sei o que é um home office, eu não sei. Bom, homeschooling sim. Espera que eu vou pagar aqui, vou pagar. Desculpa, isto não estava planejado, mas Não, tranquilo, tranquilo. Faz parte, né, não? faz parte. Desculpa, eu queria estar na minha casa, falando com vocês. Somente que. Você, por favor. Vou. Vou, para, vou. Enquanto o Miguel tá aí resolvendo uma coisa, para a galera que está chegando aí, vai mandando aí o aviãozinho chamando as pessoas para poder Graças. compartilhar seus rituais em família. Eu acho que é um papo que a gente, embora enxergue assim, rituais em família, o que é isso, gente? E a gente não percebe o quão, eu acho que quão esses rituais eles aproximam, eles criam laços, né, na família. Eles vão fazendo com que aquele núcleo familiar, ao vivenciar uma prática que tem um costume de fazer sei lá, toda semana, todo mês, ou uma vez no ano, ou uma vez por semestre, isso acaba, de uma certa forma, reforçando, né, alguns valores presentes naquela família, evidentemente.
Então, talvez a gente precisa parar para também entender se aqueles rituais que nós estamos formando em família têm alguma relação, né, com os valores e as crenças que a gente quer traduzir para os nossos filhos. Então, eu estava perguntando agora há pouco para o Miguel, e o Miguel ele estava justamente falando, né, que não estava previsto ele ir sair da loja, ele queria estar em casa, mas isso aqui é ao vivo e aí faz parte, né? A gente está falando de pai de verdade, que precisa trabalhar, que precisa, às vezes acontece algum imprevisto, e o nosso papo acabou ficando assim, né, nessa trajetória. E eu estava perguntando agora há pouco para o Miguel qual foi os desafios que foram enfrentados nesse período da quarentena, além daqueles do próprio homeschooling, que todo pai e toda mãe tem se descabelado por aí nas atividades de escola em casa. E aí Miguel estava começando a contar para a gente. Diga aí, Miguel. Tá, então, eu estava até dizendo que, além de homeschooling, eu acho que principalmente toda a convivência foi muito diferente, né? Muito diferente. Minha família, meus sogros, minha esposa, não estão saindo de casa para nada. Eu sou a única pessoa que está saindo de casa. Eu estou me cuidando muito, tento me cuidar muito, tento usar máscara, usar, às vezes, aqueles óculos que tem uma Sim, é como como se fosse uma acrílico, né? Uma isso. transparente, eu sei. Então, eu tento de ter todas as medidas de saúde, né, de segurança para não contagiar a minha família. Eh, não vou te mentir, às vezes é muito difícil entrar na família, entrar na casa, e eles são muito tranquilos, mas nestes dias, nestes meses, estão muito estressados, né, porque eles não estão saindo. Então, às vezes temos alguma briga, às vezes minha filha tem muita energia, porque ela quer sair correndo, quer brincar, quer fazer muitas coisas. Então, eh, às vezes é difícil e a vida diária, né? E tentando resolver esse tipo de coisas. Fazemos muitas coisas, muitas atividades. Eu trabalho fora de casa uns 70 quilômetros de casa, né? Então, às vezes eu fico num quarto que eu estou alugando na outra cidade, e às vezes eu volto a casa mais ou menos a esta hora. Aqui são as 6 da tarde, e eu encontro a Pia com muita pila, com muita energia, e ela quer fazer muitas coisas, né? Aí a mãe dela descansa um pouquinho, e eu pego a Pia, estamos brincando, eu pergunto como foi na escola. Não sei como responder essa pergunta, mas na verdade sim mudou totalmente tudo, né? Mudou a convivência da família, mudou tudo. Mas, falando um pouquinho sobre os rituais, eu tento fazer qualquer coisa de qualquer dia importante para o México. eh, Tento usar aqueles disfraces, como dizer, aqueles fantasias, né? Fantasias. Então, aquelas fantasias, eu tento colocar, por exemplo, agora estamos colocando muitas coisas do Dia dos Mortos, passou o Dia das Nações Unidas, passou o Dia da Bandeira Mexicana. Então, eu tento fazer essas coisas para Pia ter outra visão, né? Ter outra. Ela conhecer a cultura onde ela está inserida, né? E entender qual é a Exatamente. importância daquela cultura para aquele núcleo familiar. Uma coisa muito interessante, Miguel, eu passei a ter um outro olhar do Dia dos Mortos depois que eu assisti aquela animação, que inclusive a animação que ela se eu não me engano, é uma animação norte-americana, mas que fala um pouco, fala do Dia dos Mortos. O personagem principal até se chama Miguel também. É Coco, né? O nome do filme. Não sei se a vida. Eu esqueci agora o título do filme, mas é uma animação que ela A foca. vida é uma festa, né? A vida é uma festa. E aí eu ficava sempre curioso com esse fato de que os mexicanos comemoram com festas, com danças. E nunca me parou para eu ir pesquisar sobre essa questão do Dia dos Mortos. E aí foi quando eu vi a animação, eu assisti aquilo e falei, rapaz,
de fato, é uma forma diferente de você encarar o Dia dos Mortos, de um sentido de você realmente homenagear quem já se foi, né, comemorando de uma certa forma, né? Então, assim, eu passei a ter uma visão diferente do Dia dos Mortos depois que eu assisti a essa animação que fala dessa cultura que o México tem de festejar o Dia dos Mortos, no sentido não de que, graças a Deus que morreu, não é isso, né? Para as pessoas que tinham uma certa ignorância, né? Até ignorância minha, nossa, o povo dança, faz festejos, mas olha como é coisa, né? Da ignorância, entre aspas, da cultura de um determinado país, de uma determinada região, e que passa a ter um outro sentido, e até um sentido mais importante, porque você percebe qual é o valor que está inserido ali. Você vê que, olha, essa questão da comemoração do Dia dos Mortos enaltece a família, de uma certa forma. Então, eu achei fantástico ter essa mudança de visão. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o ritual, a criança... É importante, por exemplo, aqui no Nordeste, a gente tem uma cultura muito forte, é uma parte da região do país, com a relação às festas juninas. E aí eu até brinco aí, ó, o Júlio tá aí, ele é nordestino também. Eu até brinco dizendo assim, poxa, o Nordeste é muito rico em cultura, porque quando a gente chega perto de junho, a gente só fica pensando nos festejos juninos, né? Que é o São João. Não sei se no México tem o São João, que é com as quadrilhas juninas, as comidas típicas relacionadas ao milho, não tem. E aí, pra gente, isso é importantíssimo. E aí, eu gosto que João Vicente, ele vivencie isso, porque isso diz muito respeito àquilo que eu valorizo como raiz. Como que, olha, eu sou nordestino com muito orgulho, isso faz parte da minha cultura, e eu acho que deveria ser interessante também para você, né? Acaba sendo uma mensagem nesse sentido. Claro que você não fala com essas palavras, mas quando você insere a criança, para ela entender um pouco a sua volta àquela cultura, você faz com que ela vivencie, né, aqueles valores e crenças que vocês plantam dentro de casa. Imagino que seja a mesma coisa contigo. É isso, é isso. A gente fica muito orgulhoso quando a Pia gosta de tudo que a gente vive, né? A gente é. Eu também. Eu penso que é muito de raiz. Os mexicanos gostamos muito do filme porque é muito perto, é muito... tudo o que o filme acontece da vida real, né? Então, é lógico que nos povos é mais cultura que nas cidades, né? Então, o filme eu acho que está basado nos povos que se chama Michoacán, Morelia, Michoacán. Então, todo o significado das flores, da música, da comida, daquela vida após a morte, daquela alegria que temos quando os mortos visitam as famílias, né? Esse dia eu acho que esse é o significado da alegria, né? Nós esperamos que aquela vovozinha morta, aquele tio, vai viajar, vai chegar a casa, vai conviver com a gente, vai comer, nós colocamos aquele altar dos mortos, com flores, comida, veladoras, e então aqueles mortos viajam para conviver com a gente, né? Para nos cumprimentar, assim como acaba o filme, eu acho que essa é o ponto que o filme queria chegar, né? Queria mostrar, eu acho que conseguiu. Essa é a verdadeira... A gente ficou chorando quando assistimos esse filme, né? Então, foi muito bom, foi muito parecido à realidade. É muito emocionante o filme, né? Até para quem não é mexicano, para quem não vivencia a cultura, né? É muito emocionante, porque ele toca nessa questão mesmo da família. E é uma forma de a gente homenagear quem já se foi. Né? Eu fico até brincando com o João Vicente, ele não tem os dois avós. Os dois avós deles já tinham morrido antes de ele nascer. E até brinco um pouco com eles, dizendo, ó, tá lá no céu, aquela estrelinha ali, tá olhando para você. Se você quiser conversar com ele, pode conversar. Então, é as formas que a gente utiliza, de uma certa forma, para poder dizer para ele, olha, não está aqui presente de uma matéria, mas está presente porque ainda é muito forte, tanto na minha vida quanto na vida de minha esposa, a figura dos nossos pais, e que a gente traz para ele, olha, o vovô, se ele estivesse vivo, gostaria muito de brincar com você nisso, nisso, nisso. Então, eu acho que o filme ele toca justamente naquela questão em que a gente precisa, de certa forma, e aí a quarentena ajudou muito isso, a olhar para si e para quem está próximo de você, para suas famílias.
né? Pois é. Para a família de cada um. Então eu acho que ele é emocionante, principalmente por conta disso. Porque a gente passa a valorizar principalmente, né, quando a gente está próximo. Quando, olha, veio nos visitar, mesmo de outro mundo, ou no dia a dia, um ritual que a gente passou a ter aqui em casa no período da quarentena, Miguel, foi a seguinte, porque eu dou aula à noite. E aí eu sempre chegava mais tarde em casa, então quando eu já chegava, Mili já tinha jantado, e João Vicente também. Às vezes eu chegava, João Vicente já estava dormindo. E aí eu sempre jantava na cozinha. E aí a gente pouco utilizava a mesa de jantar da sala. E com a quarentena, a gente passou a definir um horário para a gente se reunir na mesa de jantar da sala e fazer a refeição em família. Então, isso foi um ponto muito positivo da quarentena e que passou a ser um ritual aqui em casa. A gente tem um determinado horário, entre 18 e 19 horas, a gente senta na mesa para jantar, para compartilhar. E também nas outras refeições, né? Mas a janta é o principal porque é o horário que tá com menos agonia, porque essa questão do home Mais office, para quem tranquilo. está para quem está vivenciando um home office, no meu caso e no caso de Milho, você não está trabalhando diariamente, mesmo com todos os, né, as questões relacionadas à segurança, mas o home office acaba, na verdade, invadindo um pouco a sua vida, né? Porque você chega em meio a qualquer hora, você tem que dar conta. Então a gente, de uma certa forma, a janta é como se fosse, olha, acabou o dia, agora nós vamos curtir um pouco a família, né? E nos dias que eu tenho uma aula, eu me tranco aqui nesse quarto, dou a minha aula e aí sigo o resto, né, dos dias vivenciando aquele momento em família. Eu acho que essa questão dos rituais, de você criar rituais, eles só fortalecem os elos entre pais, filhos, tios, né, e quem for pertencente daquele núcleo. Então, eu tenho uma cunhada que ela faz o seguinte com o esposo dela. Define um dia da semana para os filhos dormirem no quarto deles. Eles fazem uma bagunça no quarto, né? Ó, é o dia de todo mundo dormir em família. Traz o colchonete, se espalha aí, né? E dorme ali. E acho que foi uma forma de eles mostrarem assim, olha, aqui a gente está mais próximo, né? Nesse dia, né? Tá todo mundo descansado, dormindo de qualquer forma. Então é uma reunião familiar. Acaba sendo uma reunião familiar. Né? Além da cultura mexicana, existem alguns rituais em casa, você com a pia, com a sua esposa, que vocês fazem. Ah, olha, hoje é o dia do cinema, hoje é o dia da pizza, quer dizer, pizza não, talvez dos burritos, né? Das guacamoles, eu não sei como é. Existe sim. Eu acho que por conta do meu emprego, do meu trabalho, tem que ser o fim de semana, né? Tem que ser. Mas de segunda a sexta-feira, a gente tem rituais, mas são muito tranquilos. É somente tomar banho, colocar pijama, escovar dentes, é, ler um pouquinho, um conto, uma historinha, ou assistir um pouco a TV e depois a gente dormir, né? A pia sempre pede um copo com leite, leite, Leite. né? É, leite. E a gente dorme. Mas o fim de semana a gente pede tacos, tem que ser tacos, né? Burritos é um pouquinho mais, vou te contar uma coisa, burritos e nachos são comidas, não são 100% mexicanas, são Ah, comidas sério? de Texas, Houston, Estados Unidos, né? Ou seja, São americanizado isso aí, né? americanizado. Burritos e nachos é mais americanizado. É como se fosse uma pizza americanizada, italiana, uma hambúrguer, mas tacos é 100% mexicanos, né? A gente gosta muito de tacos. A pia sempre pede com um tipo de carne especial. Nós um pouquinho mais com queijo, pimenta, cebola. É uma coisa, você termina com um estômago, uma pança muito grande, né? Muito cheia. E é muito legal, né? É muita bagunça, assistimos um filme, mas sempre tem que ser o sábado ou domingo. Sábado principalmente, né? Porque aí é o dia que você está em casa, né? Assim, com mais frequência para poder fazer.
Me diz uma coisa, Miguel, além dessa questão da culinária, das datas comemorativas, você falou, né, que sempre quando tem uma data a gente tenta fazer alguma coisa e a gente até acompanha aqui, né, você cuida dessa questão cultural realmente com formatos visuais, né, tem uma arte visual por trás disso. Porque eu acho que é muito também isso, cultura, independente de ser no México ou em qualquer outro lugar, eu acho que todo o visual, ele fica ali latente para te mostrar o que está por trás daquela comemoração. Então, além dessas datas comemorativas, da culinária, existe uma outra coisa que você diz, olha, João, aqui eu também vejo algo da cultura mexicana, que a gente traz para dentro de casa e que a gente tenta reforçar muito isso com a pia, além de culinária e de datas comemorativas. Você conhece as piñatas? Não. Bom, a piñata é uma figura de alguma personagem da TV, de algum filme, feita de papelão, muito colorida, Sim, entendi. Tá. que você bate na piñata, né? Bom, aqui não tem festa que não tenha piñata, né? Todas as festas, todos os aniversários, as datas comemorativas, Natal, agora eu acho que para Halloween vamos a ter que comprar uma piñata de bruxa, não sei, mas temos que comprar alguma coisa, né? Então, tem meninos, tem crianças que não gostam muito das piñatas, eles ficam chorando, né? Mesmo sendo mexicanos. Não sei por quê, eu acho que é difícil ver teu personagem favorito e você vai estar batendo nele, né? Como assim você está matando a Spider-Man? Então, a Pia, desde criança, desde muito pequena, foi educada, tem essa fascinação, tem esse gosto pelas pinhatas, porque eu gosto muito também. Então, desde bebezinha, a gente colocou no colo e ficou perto da pinhata e começou a bater a pinhata. E ela bebezinha, né? Então, ela gosta muito de quebrar a pinhata, receber os doces, e a gente também gosta, né? É uma alegria muito grande. Então, sempre tentamos ter uma pinhata nas comemorações, né? Eu acho que isso é muito importante para a família mexicana. Tem famílias mexicanas que não fazem isso, mas eu como mexicano, eu como brasileiro, né? Eu como veracruzano, eu nasci no Porto de Veracruz. Então, eu gosto muito de fazer isso. É como uma tradição festejar as coisas com uma pinhata, né? Então, assim, tem determinadas regiões no México que aquele costume é mais forte do que outros, ou isso independe? Tem famílias que optam por isso ou não optam? Assim como qualquer outro país, né? Eu vejo muito na escola do João Vicente que tem, por exemplo, algumas datas comemorativas que até os pais preferem não mandar, mas talvez porque tem uma relação com a religião, né? Por exemplo, São João, ele é um santo católico. E aí, se aquela família ela tem uma outra religião e vai ter uma festa junina na escola, acaba não mandando a criança, que, assim, a gente respeita a cultura e a crença de cada um, mas eu vejo que talvez isso, sei lá, está presente, está entranhado, por exemplo, na região Nordeste, essa questão das festas juninas aqui no Brasil, né? E talvez até passe despercebido que o São João é uma data comemorativa ao nascimento do João Batista, enfim, eu acho que isso acaba sendo uma informação que fica muito, mas muito em segundo plano, porque é tão pertencente aos costumes, à comida, que é nessa época, né, a dança, que é o forró, as quadrilhas juninas, que eu acho que acaba sendo uma besteira você ter que, por exemplo, não permitir que o seu filho vivencie aquela cultura, e depois ele vai decidir se ele quer continuar ou não nisso, né? Mas é claro que eu não estou aqui para julgar. Isso acontece também aí, por exemplo, você já falou que tem algumas famílias que elas não preferem não fazer nenhum tipo de comemoração, né, em determinado ponto ou em sentido. Mas você acha que isso está mais relacionado a porque para ela aquela comemoração não faz muito sentido, ou isso também tem a ver com alguma religião ou algo parecido? É isso mesmo, pá. Eu acho que tem a ver com a religião, né?
aqui no México, principalmente, somos católicos, né? Eu, por exemplo, eu sou batizado, sou católico, mas eu não sou tão pertinho da Igreja Católica, né? Então, Entendi. eu gosto muito dos cantos católicos, eu canto muito. Quando era criança, minha família, eh, todos os domingos, não perdíamos o dia da igreja, né? Então, gostávamos muito. Depois a gente vai crescendo, vai pegando outros caminhos, sei lá, mas quando eu era menino, muitos amigos não gostavam de muitas coisas, né? Por exemplo, queriam sair de férias, mas eram férias de Natal. E eles não gostavam de Natal, né? Então eu pensava, então você não tem que sair de férias, você tem que continuar na escola, né? Porque você não gosta de Natal. Ah, mas eram pensamentos de menino, né? De criança. Com a Pia acontece a mesma coisa. Tem caras católicos, tem caras cristianos, tem caras evangélicos. Então, eles não gostam muito, por exemplo, de festejar os mortos, né? O festejo dos mortos é muito dos católicos. Então, o festejo do Natal, eles falam que nasceu noutra data e sei lá. Então, o que você está falando, os pais desses meninos inculcam ou mostram outro tipo de datas comemorativas, né? Comemorativas. Então, é um pouco difícil a convivência, às vezes, por esse tipo de coisas. Por exemplo, o Dia da Bandeira, o Dia das Nações Unidas, esse dia é politicamente, né? Então, não tem problema. Todos os meninos vão festejar, vai usar desenhos, vai usar aquelas fantasias. É diferente. Mas quando você está celebrando o Natal, está celebrando o Dia dos Mortos, é um pouquinho somente dos católicos, né? É porque Acontece a mesma coisa. tá mais presente para uma determinada religião do que outras religiões nesse sentido. Acho que é isso em todo lugar mesmo, né? E eu acho que não tem problema nenhum. Eu só acho que, por exemplo, você precisa apresentar todo tipo de universo para o seu filho. É claro que o que é que acontece, né? Crença e valor é algo que é muito próprio da família, né? Eu acredito muito nisso. E até estava esses dias terminando de fazer um curso do Murilo Gun que falava justamente de uma questão relacionada a exemplo, né? Então, as crianças, elas observam muito os exemplos. As formas do como a gente conduz em casa, os rituais, as comemorações, a culinária que você traz e apresenta para os seus filhos, vai fazendo com que eles se acostumem com aquilo de uma certa forma. Então, até entendo, por exemplo, se você é de uma família de uma outra religião, que, olha, a gente não vai cultuar Dia dos Mortos porque isso não está presente na nossa religião, é de uma outra forma. Então, eu vou, né, trazer um pouco disso. Mas é evidente que, por exemplo, se a gente for para um campo mais geral, mais genérico, como uma escola, vai ter realmente tá uma certa frustração daquela criança. Poxa, tá tendo lá uma festinha e eu não vou poder participar porque meu pai e minha mãe não gostam, né? Não sei se isso acontece, porque eu sempre fui da política de não, independente disso, ele vai participar e depois ele vai ver se ele gostou ou não. Acho que isso eu estou colocando só para a gente tentar entender o seguinte: a criança, você falou que a Pia, ela gosta das pinhatas. É pinhatas que falou? Pinhatas? Pinhatas, é isso. Pinhatas, assim como você. Então a Pia, ela passou a gostar disso porque ela sempre vivenciou aquilo ou porque de uma certa forma, surpreendentemente, você viu que ela curtiu aquele momento, aquela brincadeira e passou a gostar, né? É aquela Não, coisa, a criança ela gosta muito de uma coisa porque ela vê com frequência ou de fato ela se sentiu próxima daquilo. não, eu acho mais pelo exemplo, né? O que ela está olhando, o que ela está vivendo com os pais dela, né? Ela faz muitas coisas que a Andrea gosta. Pia é uma menina muito feminina, né? Ela gosta muito de pintar as unhas, de colocar batom nos lábios. Ela, mas ela gosta porque ela tá vendo, está olhando a mãe dela, né? Então, ela gosta muito da pimenta,
porque eu, desde que Pia era pequenininha, eu colocava um pouquinho de pimenta na fruta dela, né? E ela começou a gostar. Então, eu acho que são mais condutas aprendidas, né? São mais o que ela está vivendo. Ela gosta muito das pinhatas porque a gente sempre tem pinhatas nas festas, né? Então, eh, tem coisas que, de fato, é a Pia que nasceu com essas coisas, né? Com esses gostos. Mas eu acho que, principalmente, são condutas aprendidas dela, na Ou seja, família, né? o indivíduo é o meio, né? Ou seja, aquilo que ele vivencia, ele acaba meio que, né, naquele direcionamento. Pois é. É, você falou de uma coisa aí, né, que a Pia ela é muito feminina. E aí existe também estereótipos, né? A gente fala de estereótipos muito, né? Por exemplo, o burrito era um estereótipo para mim, que era uma comida mexicana, e você acabou dizendo, isso é Texas, João, que maluquice é essa, né? E aí Isso. o que é que acontece? Existem alguns estereótipos que eu não sei se isso tem um fundo de sentido e você está aqui para esclarecer que mexicanos são machistas? Existe isso? Ou isso também ou isso é um estereótipo que foi criado, João? Ou não? De fato, a gente também tem uma cultura mais machista, não sei. É, existe sim. Eu sou de um povo muito machista, né? Então, eu sempre gostei de ser um pouquinho extrovertido. Eu tinha camisas com flores, eu usava roupas roxas, amarelas, algumas cores que os homens machos não podem usar, né? Então, que isso? Por que o filho de você está usando essas roupas? Então, o povo mexicano é muito machista, sim, mas como eu estava te falando, é muito mais nos povos que na cidade, né? A cidade tem outra mentalidade, tem outra, está muito próximo aos Estados Unidos, está muito próximo a, não sei, é um pouquinho mais evoluído tudo, né? A educação, a forma de viver, a forma de crescer é muito diferente que os povos. Meu pai, pensa num pai caçador de caça de veados, de tatu, de pensa num pai mergulhador, pensa num pai que todo dia está vestido de roupas verdes, como dizer aquelas roupas de soldado, da Sim, militância, da milícia, né? Camuflagem. Então, meu pai é assim. Então, você viu aquele filme, aquele eh, desenhos G.I. Joe? sim. Meu pai, tem muita gente que fala ele de G.I. Joe, né? Então ele Como tem é um ação? corte de cabelo assim quadrado, como soldado. Então é um cara que eu gosto muito dele, né? Mas eu acho que na minha infância foi um pouco difícil eh, pela forma ele de educar, né? Ele era muito estrito. Ele, se não gostava, ele falava, tira a mão daí quando você colocava a mão na cadeira, né? Então, tira a mão daí, isso é de mulherzinha, né? Você tinha que se sentar de uma forma, não sei, era muito estrito. Então, tem muitas famílias que são assim mesmo. Eu acho que por essas famílias, eh, o México, os países conhecem o México como um povo muito machista, né? Tem gente que não são assim, não. Mas meu pai e muita gente era assim, né? Eu tento não ser assim, porque você pode ser machista com os filhos e com as filhas, e é muito ruim isso, né? Porque você, inconscientemente, você está encaminhando a que a Pia tenha essa ideia também, que a Pia tenha que ser um pouco tranquila, sumisa, tem que não falar muitas coisas, porque o homem vai ficar bravo, né? Então, nós como pais temos que, todas as coisas que sabemos que não estão bem feitas, temos que tirar de alguma forma e educar como queremos que ela conheça a vida, né? Eu não quero que ela depois fique com um cara machista, isso seria muito ruim.
Está me entendendo, Pana? Então, Não, entendo, principalmente quando você tem aí uma visão do que você tinha de quanto infância, né? Você na infância você tinha essa visão, você tem essa visão do seu pai, que ele é um cara machista, e aí é uma questão que a gente sempre está discutindo, né? A gente não culpa tanto, por exemplo, o histórico dele lá atrás, porque a gente de fato, né? Cada um tem um comportamento de acordo com o que ele acha que é. Naquele momento, a família mais tradicional, mais machista, criou ele dessa forma. Mas de uma certa forma, isso chegou até você no sentido de dizer assim, olha, não vou ser machista como meu pai, porque eu não é, quero que os meus filhos sejam machistas e que minhas filhas não sejam submissas por outros caras machistas. Então eu acho que isso também é importante que você colocou agora, Miguel, porque é justamente isso. Eu acredito muito que a paternidade ele é um processo de aprendizagem constante. Então a gente traz algumas crenças, alguns valores, alguns costumes que estão lá atrás, coisas que a gente tenha vivenciado, né, percebido, porque a gente está ali, a gente foi criado de uma forma, e a gente chega, olha, isso aqui eu posso separar para dar continuidade na minha família, porque eu acho interessante, mas isso aqui precisa melhorar, não posso pegar e vir com ele, olha, tira a mão da cadeira, né, tira a mão da cintura, que você não é mulherzinha, homem senta de uma forma, mulher senta de outra. Eu acho que isso que você colocou é muito importante, a gente saber filtrar aquilo lá, que de uma certa forma nos incomodou, para que a gente possa trazer as coisas boas e que isso possa ser, de uma certa forma, permeada, né, em mais gerações possíveis. Você ia falar uma coisa, eu acabei te cortando. porque você tem escola, né? Você tem escola de continuar com essa educação que você teve, ou você pode, pela educação que você teve, você quer mudar algumas coisas, né? Eu amo a meu pai, adoro a meu pai, mas eu sei que talvez essa educação tão estrita não foi a melhor, talvez, mas me formou assim como agora sou, né? Então, Sim, eu não culpo ele. Ele teve uma educação talvez também assim, e ele continuou com essa linha, né? E eu falo muito com ele. E ele me fala, caraca, eu gosto muito como você está dando muito amor à Pia, né? Eh, ele, por exemplo, ele trabalhou fora muito tempo, ele era mergulhador, né? De profissão. Então, ele subia as plataformas, aqueles casinhas que estão dentro do mar, do sim, petróleo, ele trabalhava lá, então trabalhava 30 dias e descia, ia para casa uns 5, 10 dias e outra vez ia para trabalhar, e então era muito complicado, né? Então, alguma vez eu falei com meu pai, por que você não ficou muito tempo na minha infância, né? Eu tenho muitas lembranças da minha mãe, ela me educando, ela me ajudando com as tarefas da escola, ela me mostrando como andar em bicicleta, muitas coisas. E de ti, e de você, bom, de meu pai não tenho muito, né? Ele falou que ele tinha que trabalhar, que agora eu entendo, né? Agora eu estou mais ou menos passando por essa situação onde eu não estou todos os dias em casa. Eu gostaria muito de chegar todos os dias na noite com minha família, com a Pia, e às vezes não é possível, né? E não é uma decisão minha. Bom, eu tenho este trabalho, eu quero conservar este trabalho, então é um balanço, né? Então, você quer uma vida econômica mais ou menos bem, então você não pode estar 100% com atenção na família. Eu sei que é minha escola, né? Eu, assim estou decidindo, mas por isso eu não culpo meu pai, né? Eu sei que a vida que meu pai teve foi muito diferente e a minha também, mas ele gosta muito da forma que eu estou educando a Pia, né? e que isso já é muita coisa, né? Porque ele reconhece em você uma versão melhorada dele, né? Porque assim, o fato de ele vir de uma educação que ele foi machista e que ele, né, ainda tenha essas raízes machistas, ele consegue enxergar em você uma versão melhorada. Poxa, que bacana o Miguel, como ele está criando a Pia, né? Como ele falou para você, eu gosto como você cria a Pia. E aí,
vou fazer uma pergunta. Falei da Pia agora. Pia, você tinha me dito que é um nome de origem italiana, não é mexicano, não é espanhola. Ah, é isso. Como é que foi isso? Geralmente aqui no México, eu acho que o nome dos meninos é colocado pelos pais. O nome das meninas é colocado pela mãe. Mais ou menos é Ah, isso. Mas quando nasceu a Pia, eu gostei muito do nome da Pia. Muitos anos antes, eu escutei esse nome. Uma amiga tinha outra amiga, eu acho que na alemã, e ela falou que é amiga dela, Pia, tal, e eu gostei, né? E ficou na minha cabeça, Pia, Pia, Pia. Aqui no México não temos esse nome, né? Tem um papa, tem um sacerdote, Papa Pio II, algo assim, mais ou menos, não sei. Mas Pia nunca escutei. Então, Eu também não. quando a gente soube que era menina, eu gostei muito do nome da Pia e eu falei para Andrea, Andrea, eu gosto muito da Pia. E ela falou, eu não gosto muito não. E então eu todos os dias fazia tarefas de convencimento. Não, a Pia é um nome muito fantástico, muito pequeno, a gente vai gostar. Os meninos vai ser fácil dizer Pia, Pia, somente são 3 letras. Por favor, a Pia. E ela falou, bom, eu acho que não vou tirar essa ideia da tua cabeça, então vai se chamar Pia, mas eu vou elegir um segundo nome, né? E eu falei, tá bom. Então, o nome da Pia é Pia Victoria, né? Vitória. Pia Victoria. Ela gostou muito do nome da Victoria, eu gosto muito também, mas um segredo, eu gosto mais de Pia, né? Ninguém está escutando isso. Eu não vou contar a ninguém. Beleza. Então, nome mexicano é um nome, eu acho, depois a gente procurou o nome, Pia significa piedosa, precisamente religioso, né? E E eu acho que a Pia gosta muito do seu nome, né? Ela quando fala que o nome dela, ela está como orgulhosa. Bom, eu acho isso. E quando a Pia entrou na escola, todos os meninos começaram a aprender primeiro o nome da Pia que o próprio nome, né? Porque Pia é muito fácil de É muito falar. fácil, muito. Eu achei também que era muito diferente, mas eu falei, poxa, que coisa diferente e que chama atenção, né? É um nome que chama atenção, né? É. E falando dessas crenças, Miguel, né, dos rituais em família, né? Que você muitas coisas que você traz aí num papá mexicano, que depois você vai falar um pouquinho ainda como é que foi como é que surgiu um papá mexicano. Mas assim, a gente vê muito, e muito do que eu li sobre rituais em família, a gente acaba criando memórias, né? E essas memórias são memórias positivas. Então, por exemplo, às vezes quando eu tenho saudades do meu pai, eu lembro de sempre de algum final de semana que a gente estava ali reunido numa sala e ele contava piada. Ele sempre foi muito comediante, sabe? De contar causos, histórias. Então, sempre existia algum momento na semana que ele fazia uma espécie sabe, ó, vamos aqui conversar, bater papo, jogar coisa fora. E sem dúvida alguma, esses rituais em família, eles criam memórias positivas e que certamente a Pia, em algum momento da vida dela, ela vai resgatar alguma coisa ou para poder trazer isso para os seus filhos ou para poder ter uma lembrança muito bacana de quão a relação ela fortalece através desses rituais. Se você fosse definir hoje, dizer hoje, olha, esse ritual que eu acho que a Pia mais gosta, porque ela sempre me pede para fazer isso, ou porque ela fala, ou que ela ficou tão alegre por ter acontecido aquilo, qual você elegeria, qual você selecionaria? Que momento é esse? Talvez não sei agora escolher, porque tem muitos, né? Não sei agora escolher qual é o mais importante, mas tenho um que agora lembrei, né? Todas as vezes que eu chego do trabalho e tiro a camisa, eu tenho o peito peludo. Tenho o peito peludo. Então, no meu, como dizer ombligo? Umbigo. Umbigo? Ombligo. No meu umbigo tem muita vassoura, tem muita. Da mesma camisa se forma uma bolinha branca, branquinha. Então, ela fala que meu umbigo faz algodão.
entendeu? É uma máquina de algodão. Então sempre eu tiro a camisa e ela pega a bolinha e fala, o algodão do meu pai. A minha esposa não gosta muito, mas é uma coisa que ela fica rindo, né? E depois tira a bolinha aquela, mas ela gosta. Eu também. Ela sempre vai e procura a bolinha do algodão, né? Então é uma coisa entre nós. Sim, é isso. Eu acho que isso é o que eu estava falando lá no início, né? Os rituais em família, né? O que acontece naquele núcleo familiar é muito, muito particular, muito privado. É algo que ela vai lembrar de você. Certamente a sua esposa também faz alguma coisa que vai trazer uma referência para ela. E uma coisa que ela sempre faz, você fala assim, poxa, a Pia só come dessa forma. Essa comida ela come dessa forma. Esse jeito dela. E quantas vezes a gente não se pega, né? Tá no trabalho, às vezes tem um trabalho que é difícil de fazer, ou então você está com uma preocupação com alguma coisa, e aí você se lembra de alguma artimanha do filho, alguma coisa que ele só faz aquilo, e você fala, né? Você lembra aquilo, dá um sorriso e relaxa. Né? Então, provavelmente, né, você também tem algumas coisas que você lembra da Pia e que você leva consigo, mesmo no horário de trabalho, mesmo em alguma situação mais complicada, você lembra da Pia nesse sentido. Eu acho que isso é o mais importante de a gente estabelecer esses rituais, né, desenvolver a cultura, trazer um pouco da cultura regional para dentro de casa, mas também desenvolver rituais próprios, que cria aquelas conexões. Olha, a conexão com meu pai é única. É essa. A conexão que eu tenho com meu pai Miguel, a Pia deve pensar, não é outra conexão, porque o João Vicente vai ter uma conexão específica com o pai dele. A Maria vai ter uma específica com o pai dela. Né? Da mesma forma que você tem com a Pia. Tem alguma coisa que quando você está ali, ó, você lembra da Pia e olha, isso é uma forma de eu me relaxar porque eu estou lembrando da minha filha nesse exato momento? Pois, eu acho que sim. Por exemplo, tem muitos... Como se chama essa coisa? Meleca. Meleca. Então, tem muitos meninos que comem meleca, né? Normal, coisa de criança. Então, uma vez, muitos meninos fizeram chorar a minha filha porque a Pia estava comendo meleca, né? Então, eu fiquei pertinho dela e eu falei, o que aconteceu, Pia? Não, eles estão, como dizer, burlando, eles estão rindo de mim, né? Eles estão, falaram que eu não devo comer meleca, coisa assim. Então, o que eu fiz, comi meleca, né? E falei para ela, não tem nada de ruim, você pode comer meleca se você quiser, não muito bom, não tem que comer meleca, mas não acontece nada. Olha, eu comi meleca e ela ficou muito feliz, né? Então, eu lembro dessa, não é um ritual, eu não como meleca, mas nesse dia eu fiz, Foi a eu, forma que você encontrou para poder, né, dizer para tranquilizar. ela, É, tranquilizar, não se deixe abater por esse possível bullying ou, né, o sarro que estão tirando de você. Mas aí, Miguel, como é que surgiu esse Um no Papá Mexicano? Por que você teve a ideia de fazer um Instagram, compartilhar um pouco da sua história como pai? Hoje eu não consigo te ver sem a Pia, né? Eu adoro aquela imagem que está no nosso card lá do Bora Pai, convida o Miguel. E eu não consigo te ver mais uma pessoa que não seja pai, né? Talvez você tenha essa mesma visão de você mesmo. E aí pois é. trazer um Instagram que fala um pouco dessa paternidade. Qual foi a sua intenção de criar um No Papá Mexicano? Você já foi criticado por isso? Olha, o Miguel tá querendo aparecer. Ou então, conta aí um pouquinho como foi essa questão aí do No Papá Mexicano. Eu Só acho que lembrando tudo... aqui, só lembrando aqui que a Oi? gente tem mais 5 minutos. Ok, tá bom. Eu acho que tudo começou falando com amigos brasileiros, né? Eu gostei muito do idioma português e eu falava português nas minhas publicações. Antes eu não tinha um Instagram assim, é lógico, né? Mas eu acho que por meio dos hashtags a gente começou a me marcar, comentar, dar likes, dar aquele coraçãozinho. E um cara me convidou a um grupo chamado Pais no Insta. Eu acho, não sei se agora existe atualmente, mas era um grupo de papais muito bacana. E eu era o cara internacional, né? O cara estrangeiro.
e me convidaram. Eles falaram que seria muito bom fazer esse nome, um papai mexicano. Antes era em português, um papai mexicano, e depois troquei, porque eu queria levar aquela mensagem a meu povo, né, o povo mexicano, porque eu sabia que era um povo machista. Então eu queria um pouquinho trocar essa mentalidade. Existem muitas contas de paternidade no México, não são muitas, são muitas contas de maternidade, mas paternidade são poucas, mas tem também essa intenção, né, de levar aquela mensagem que é muito legal ser pai, que você pode conseguir ser pai, ser esposo, ser trabalhador, ser filho, ser... E é muito bacana, né? Aquele amor que os filhos dão para você é muito bacana. Então, era essa mensagem que eu queria dar, que muitos caras gostam de dar, e que num papai mexicano eu encontrei a maneira de fortalecer esse vínculo com a Pia. Por exemplo, Ah, gostamos muito quando as marcas mandam aquele presentinho, não por mim, senão porque a Pia fica muito feliz, né? Fica assim, pai, chegou uma caixa, vamos abrir, vamos ver. Eu acho que é um presente para mim. Não, então é uma forma muito bacana de fazer as coisas com minha filha, né? Foi muito acaba legal. sendo, acaba sendo um ritual, né? Você abrir a caixa de um reconhecimento né, do Instagram que você tem, a relação de pai e filha ali. Estão compartilhando uma nova experiência. Eu É, acompanhei recentemente, vocês fizeram lá as caveirinhas, que foi muito bacana aquilo ali. Miguel, eu tá chegando ao final, né? Passa uma hora rapidinho, né? É claro que esse assunto aí dá para poder falar um monte de coisa. Eu quero agradecer por você ter aceitado o convite, né? Você é um Instagram que realmente eu sigo, que eu gosto pra caramba das coisas que você coloca lá, principalmente relacionadas à educação, né? E essa questão sempre de estar revivendo a cultura, né? Não só do seu país, mas do que você vivencia em casa. Porque, assim, é uma coisa bacana que a gente tem que tirar aí da fala do Miguel, apesar de ele trabalhar de segunda a sexta, ele se dedica ao tempo que a gente chama de tempo de qualidade, né? Por mais que ele tenha de segunda a sexta um trabalho que deixa um pouco mais denso a semana dele, né? E é claro que não estou dizendo que ele não fica sem ver a filha dele de segunda a sexta-feira, mas aquele momento de trabalho é o que é o menos tempo que tem com a Pia, mas enquanto ele está com a Pia, a gente percebe, pelo menos essa imagem que o Não Papa Mexicano traz pra gente, que é um tempo de qualidade que vocês estão vivenciando juntos, porque a gente vê lá como você explora as experiências, como você traz algo, como é que a Pia está fazendo, isso é muito bacana. Então quero deixar aqui meu agradecimento profundo por você ter participado do Bora Pai Convida, né? Tem vários nomes que vem em mente para a gente trazer para cá e o seu sempre foi um nome para trazer. Então, muito obrigado mesmo por ter participado desse bate-papo, mesmo aí na sua correria, né, do dia a dia. não, que nada, pana. Sou eu que agradeço, né? Eu gosto muito dos lives que você sempre tem, com muita gente muito importante. E eu falei, caraca, esse cara está me convidando. Tá bom, vamos participar, né? Gostei muito, pana, muito obrigado. Eu gosto também muito do teu Instagram. Eu não perco, né? Eu gosto muito. Tamo junto, Valeu. então. Tamo junto. Eu quero agradecer a todo mundo que estava aí e em breve essa live vai estar lá no nosso canal do YouTube Bora Pai Convida. Bom, um grande abraço para você, um grande abraço para sua família, para a Pia e até a próxima, Miguel. Até a próxima, pana. Tchau. Tchau.